Boa noite, Santo Antônio de Jesus. Boa noite à Sociedade Espírita Casa de Pititinga. Boa noite a todos que nos acompanham. Muito obrigada, Edson, presidente da instituição, pelo convite. Mas antes de começarmos a nossa conversa da noite, vamos fazer algo que é importantíssimo. Vamos orar. Vamos pedir a Deus que abençoe a todos nós, que nos ampare, que abrace a nossa terra, que leve luz, saúde, harmonia a todos os cantos e recantos. Fica conosco, Senhor Deus, fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Pai que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja para sempre, Senhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie na conversa que teremos hoje. Vamos conversar a respeito do capítulo 11 do Evangelho, que intitula-se Amar ao próximo como a si mesmo. E para falarmos deste capítulo, nada melhor do que relembrarmos as passagens de Jesus quando nos convida a este amor. Todo o seu Evangelho é um convite à nossa transformação e a exercitar este cuidado, este zelo com o nosso ou com os nossos semelhantes. Assim sendo, meus irmãos, nós vamos notando a nossa necessidade hoje no planeta de amar. Como estamos precisando desenvolver sentimentos mais nobres para transformar o que aí está. Hoje, nós estamos vivendo um período onde o amor ele tem ficado esquecido, onde a violência ela vem nascendo de todos os lados. Parece até que o Mestre Jesus nunca esteve na face da terra, nunca jogou os seus ensinamentos para apaziguar as nossas naturezas, porque estamos vendo os homens se degladiando e de uma forma sutil, delicada, porque antes nós vivíamos num processo da barbárie, aonde foi preciso que Moisés trouxesse o olho por olho, dente por dente, para que houvesse o quê? Para que houvesse um freio. E mesmo assim, Moisés estabelecendo a pena de talião, esse freio ele não se deu. As pessoas continuaram agressivas, continuaram violentas e foi necessário que viesse o Mestre Jesus para nos redirecionar no caminho da vida. E aí vem ele ter conosco para dizer para nós que antes era a pena de talião. Hoje, a lei estabelecida é a lei de amor. Ou seja, trouxe todos os mandamentos dizendo para nós: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tirando do caminho tudo que viesse a fazer sofrer o outro. Mas nós, de lá para cá, o quanto temos aprendido? O quanto temos realmente sentido falta de exercer esse amor e trazê-lo para o nosso dia a dia, no convívio com os nossos, no convívio com as pessoas às quais nós nos relacionamos dia a dia. Como trazemos o entendimento deste sentimento para nós?
e nós vamos observando como se fosse uma luta constante de um lado e outro, enquanto um se esforça para levantar-se, para caminhar dentro das leis de Deus, um outro lado se levanta também promovendo todo um descaminho, e nós vamos dizendo que o planeta ele é de provas e expiações e que tudo isso que nós estamos vivendo ainda é necessário. É realmente necessário? Não vemos assim. Que a violência ela seja necessária, que a falta de amor ela seja necessária para que nós possamos aprender o caminho que nos conduza a uma vida mais tranquila, mais serena. O que nós observamos aí, e é o que o Evangelho também nos diz, que muitas coisas acontecem conosco pela dureza dos nossos corações. Nós ainda persistimos, insistimos em trilhar um caminho que não nos traz a paz desejada, embora nós vivamos buscando a paz, buscando a felicidade. Ah, quem não quer ser feliz? Todos querem. Mas de que forma nós trabalhamos para conquistá-la? O próprio Tadeu, na época de Jesus, se nós olharmos o livro Jesus no Lar, tem uma passagem onde Tadeu busca essa felicidade. E Jesus pergunta para ele: Tadeu, como é que você compreende esta felicidade? Como ela se estabeleceria na sua vida? E Tadeu diz: Senhor, a felicidade seria as pessoas me compreenderem, as pessoas me amarem pelo que sou, as pessoas não falarem mal de mim, enfim. Tadeu traz um rosário, né, de queixas e sugestões para que ele realmente se sentisse feliz. Então, depois de tudo aquilo que ele traz, de todos aqueles apontamentos que ele apresenta a Jesus, Jesus olha para ele e diz: Tadeu, se você quer ser feliz dentro de todas essas normas que você apresentou para com o seu semelhante ou do seu semelhante para com você, vá e faça com o teu semelhante tudo o que você gostaria que o seu semelhante fizesse com você. Olha só, naquela época, Tadeu já buscava as considerações, o amor, o entendimento, o perdão, a compreensão, tudo isso. Queria que as pessoas o aceitassem como ele era. E chega Jesus e diz: vai tu e faz o mesmo. Porque nós queremos muito da vida, nós queremos muito do outro, mas não queremos dar nada. Talvez porque não compreendamos ainda a razão do estar aqui e a razão de amar. Ainda não vejamos o proveito e o ganho que é agir de maneira correta. Então nós vamos sempre querendo gerar a felicidade sobre conquistas materiais. E assim nós vamos vendo a luta do homem sobre a face da terra. E quando dizemos a luta do homem sobre a face da terra, não é só a luta daqueles que estão lá fora, buscando o seu espaço, o seu lugar, não. Envolve todos nós, que abraçamos também a bandeira do Cristo, que falamos deste amor, que frequentamos os templos, que desenvolvemos trabalhos, que subimos numa tribuna para defender o Evangelho, para defendermos a doutrina espírita. Envolve todos nós, porque do verbo, da teoria à prática, meus irmãos, que caminhada, que distanciamento. A amar o próximo como a nós mesmos. Exige esforço, exige trabalho, exige compreensão de si mesmo. E nós estamos assim caminhando desde aquela época, aonde nós encontramos Jesus, que veio nos trazer um novo mandamento, esperando que nós
nos transformássemos que nós nos transformemos, porque algumas criaturas naquela época aproveitaram a oportunidade e fizeram a sua parte, e muitas não. E cá estamos nós, no planeta Terra, vivenciando hoje com uma pandemia, e ainda sentindo a necessidade há mais de 2000 anos de aprendermos as primeiras letras do verbo amar. Ainda vamos separando este amor por classes. Ainda vamos olhando o que cada um possui, o que cada um é, para que nós possamos, entre aspas, amar. Porque muitas vezes é um amor carregado de interesses e não o amor verdadeiro. De caminharmos realmente visualizando o desenvolvimento, o crescimento e o progresso do chão em que pisamos. Já deveríamos ter crescido, porque há mais de 2000 anos a lição está conosco. De lá para cá, quantas vezes será que nós desencarnamos e reencarnamos? E a mesma lição ainda grita forte dentro de nós. Respeita teu irmão. Ajuda-o na sua necessidade. Faça para ele como se fizesse para você mesmo. Mas nós ainda colocamos à frente o egoísmo. Certa feita, um espírito ensinou para nós que nós deveríamos olhar a vida e olhar o trabalho com o outro num sentido de primeiro o outro, depois o outro e só depois nós. Mas é assim que fazemos? Não. Primeiro nós olhamos as nossas necessidades para depois olharmos o outro. Esquecendo que quando olhamos para o outro primeiro, estamos olhando para nós mesmos. É por isso que a desigualdade cresce. É por isso que nós estamos vendo esse estado de coisas aí acontecendo, meus irmãos. Esse estado ilógico de acontecimentos, aonde nós estamos colocando os valores materiais acima dos espirituais, aonde estamos colocando a vida em segundo plano. Porque ter a conta bancária alimentada é mais importante do que a vida do outro. Não estamos preocupados, muitos de nós, se o nosso semelhante vai se contaminar ou não, se ele vai sobreviver ou não. Nós queremos que a mola propulsora da economia não pare, que ela continue girando, independente de quem sobreviva ou não, entregando cada um a própria sorte, como se disséssemos, quem for mais forte, quem tiver mais resistência, sobreviverá. Quem tiver mais condições de se resguardar, que o faça. É assim, nós estamos como um trator em cima da face da terra, passando por cima daquilo que se colocar no nosso caminho como um empecilho para tocarmos as coisas materiais. Observemos se não estamos agindo assim. Não estamos desenvolvendo esse sentimento altruísta de solidariedade plena. Há sempre um grupo tentando acordar as consciências, mas há um outro dizendo: preferimos continuar dormindo, não queremos olhar para frente, não queremos entender essa necessidade de amar. E assim nós vamos prosseguindo numa ganância sem limites. Há uma pandemia estendida na Terra, há uma busca por vacinas, sim, mas quantos de nós estamos querendo a prioridade para depois cobrarmos
o valor da cura, para que a vacina não seja um bem de todos, mas seja o bem de alguns, o bem daqueles que podem pagar. Como hoje se resguardam em suas casas aqueles que têm maior poder aquisitivo. Embora o vírus ataque a todos, mas quem sofre mais? São aqueles que têm menos. E por que estes sofrem mais? Porque quem tem a condição maior não está 100% preocupado em promover um zelo 100% para todos, se colocando no lugar daqueles que nada têm ou que têm pouco, daqueles que necessitam todos os dias se locomover para o seu trabalho pegando um transporte público. Então nós vamos observando, meus irmãos, que a desigualdade ela ainda está gritante sobre a face da terra. Mas a doutrina espírita vem para nós e ela nos ensina, no capítulo do despreendimento dos bens terrenos, que não pode haver igualdade plena, porque assim não existiria o progresso. Correto, mas veja como a doutrina abre o nosso entendimento e nos ensina a justiça de maneira correta. Porque ela diz que não pode haver essa igualdade de todos estarem no mesmo patamar, ganhando os mesmos valores, ou que todos fossem ricos. Não, há essa diferença. Mas aí vem o Espírito de Verdade, juntamente com a análise de Allan Kardec, sempre muito séria, muito sóbria, e diz para nós que poderia haver sim essa desigualdade, mas com respeito à condição de cada um. Que todos os habitantes, se houvesse senso de justiça correto, se houvesse esse amor de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos de receber, haveria as diferenças sociais, mas haveria qualidade de vida, condição de cada um sobreviver. É assim que nós vemos, ainda no planeta Terra, em alguns países, às vezes países pequenos, que quando nós assistimos a um documentário, nós dizemos, meu Deus, se eu tivesse reencarnado neste país. São países muitas vezes pequenos que já começam a exercitar esse senso de justiça, esse amor ao seu semelhante, aonde aquele que rege àquela comunidade, ele já começa a distribuir saúde, educação, emprego, meios de transportes, saneamento, enfim, aquela cidade, aquele país, ele consegue trabalhar com os seus habitantes de uma maneira mais justa, mais eficiente. E isso vem mostrando para nós, meus irmãos, o que é amor. Não esse amor que nós achamos que é meu bem, minha querida, beijinhos e abraços. E uma meia dúzia mal feita de caridade. Não. É esse amor que tem um olhar mais adiante. Esse amar ao próximo, porque muitas vezes esse país pequeno que está sendo bem desenvolvido, aquele que está dirigindo, que tem as rédeas desta nação, ele não conhece a todos, mas ele sabe que é preciso desenvolver condições para que todos vivam dignamente, mesmo ganhando pouco, mesmo no campo, seja onde for. Isto é amor ao próximo. Não é amar o próximo que está próximo, como muitas vezes a brincadeirinha diz, não é? Que a gente precisa amar ao próximo que está próximo de nós. Próximo. São todos aqueles a quem o bem pode chegar, independente que nós os conheçamos ou não. E aí nós voltamos para a nossa terra, voltamos para o ambiente em que vivemos e nos perguntamos, dentro da própria casa religiosa, nós amamos desta maneira?
como esses países pequenos que já foram espíritos que ganharam uma visão maior, que aprenderam a lei da vida, que se comprometeram em reencarnar e fazer bem feito o seu papel e assumiram de maneira correta. Nós podemos ver dentro dessa lei de amor ao próximo. Houve um país onde as reportagens dizem que a curva do vírus não foi achatada. Diz que ela foi simplesmente esmagada. Por quê? Houve colaboração de todos, compreensão de todos, ou seja, amor uns pelos outros daquela comunidade que entenderam que era preciso trabalhar juntos para também juntos usufruírem do prazer da vitória. E nós estamos precisando entender, absorver a mensagem do Cristo. E olhe que tanto esses países pequenos que vivem de uma forma organizada, bem como este país que conseguiu esmagar a curva do vírus, muitos não proferiram sequer a palavra do Mestre. Não fizeram nenhum discurso, porque o amor de Jesus está implícito nas nossas ações. Nem sempre ter a religião, nem sempre ter o conhecimento do Cristo significa que nós somos criaturas amorosas, que nós somos aqueles que exercem como deveríamos a vivência do seu Evangelho. Mas esta lei de Deus estabelecida na nossa consciência, quando nós desenvolvemos essas qualidades primeiras do bem servir, do amor ao próximo, nós sabemos como deveremos agir. Porque esta lei de Deus, ela nos educa através das reencarnações. Então esses espíritos reencarnam com este amor trazido pelo Cristo em suas vidas e de maneira inconsciente vão colocando em ação este princípio do amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos vendo que muitas vezes nessas nações até os campos são mais belos, porque são cuidados, as praças são belas porque são cuidadas. E nós sequer cuidamos das nossas praças. Exigimos que as autoridades construam, mas não aprendemos a preservá-las. E o amor está em tudo. O amor ao próximo, ele está no zelo da praça, sim, porque quando nós zelamos, nós temos a plena consciência de que outros virão para usufruir. E o amor se amplia. Ele ganha espaço na nossa visão. E passamos a entender que Jesus Cristo não trouxe um ensinamento só para aqueles que adentram um templo, mas trouxe o ensinamento para todos de bom coração. Agora, para aqueles que adentram o templo, a responsabilidade é maior. Porque Jesus nos fala que muito se pedirá a quem muito foi dado. Então nós estamos tendo um ensinamento a todo instante. Nós estamos em contato constante com esta doutrina espírita, que nos fala as suas verdades, que traz para nós uma realidade plena e pura. E aí nós nos perguntamos, em que momento nós vamos acordar? Em que hora? Nós vamos olhar para os nossos e vamos amá-los realmente como eles merecem ser amados. Que é aquele irmão que chega e pede para ser escutado e que às vezes nós não queremos escutar porque não temos mais paciência de ouvi-lo. É aquele irmão que chega para receber o pão de cada dia na nossa casa e que a gente entrega e pronto. São os nossos familiares com os quais nós não temos paciência e vamos maldizendo a sorte, a família, quando a própria doutrina nos explica tudo.
nos traz essa necessidade de exercer o amor? É este entendimento pequeno que nós ainda estamos tendo, onde nós vamos fazendo apartheid muitas vezes dentro do próprio templo religioso, porque eu acredito assim, o outro acredita assado, mas nós precisamos acreditar segundo Jesus Cristo e precisamos acreditar segundo a base da doutrina espírita. Então, o nosso achismo nessa hora não vale nada. Quando o amor entra em cena, nós passamos a perceber o valor da causa. Por isso que nem todos que dizem Senhor, Senhor, meus irmãos, entrarão no reino dos céus. Por conta disso. Porque nós precisamos entender a mensagem. Entendendo a mensagem, nós vamos ter condição de exercê-la e transformar o ambiente em que vivemos. Não é só o discurso do que o mestre trouxe, não é só o discurso do seu evangelho e da sua lei de amor. É preciso mãos à obra. É preciso nos movimentarmos. É preciso colaborarmos para transformar o que aí está. Não vou ajudar num processo de ansiedade, querendo que tudo se normalize logo para que nós venhamos a fazer trabalhos práticos dentro da casa religiosa. Não! Primeiro precisamos entender o que precisamos fazer para ajudar os nossos irmãos em dores. Não posso unicamente pensar na minha necessidade, mas na necessidade do todo. Colaborarmos. Amar ao próximo como a si mesmo. Não é só o pão, não é só a roupa. Amar ao próximo como a nós mesmos. Haveremos primeiro de parar o nosso passo apressado e olharmos para dentro de nós e reconhecermos que se não estamos conseguindo amar aos nossos irmãos, é porque ainda verdadeiramente não conseguimos construir o reino de Deus dentro de nós para nos amarmos primeiro. A partir do momento em que nós nos amamos e sentimos a nossa necessidade real, porque até agora nós estamos nos iludindo. Nós estamos achando que a felicidade está no shopping que abre. E nós precisamos ir lá em busca de promoções. Porque, na verdade, não é nem amor a nós, é o sentimento de levar vantagem. Porque vai abrir, vai ter promoção, eu vou comprar mais barato, eu vou ganhar. E nós vamos assim na vida, querendo levar vantagem. Por isso a dificuldade de amar ao próximo e a nós mesmos. Porque não descobrimos que não tem valor nenhum levar vantagem. Na verdade é prejuízo. Porque quando nós levamos vantagem, nós prejudicamos alguém, seja como for. Por isso Jesus nos disse: este povo me honra com os lábios, mas não me tem no coração. E nós precisamos começar, meus irmãos, a ter Jesus no coração, porque nos lábios todos têm. Mas a partir do momento em que colocá-lo em nossos corações, nós vamos transformar as nossas vidas, nós vamos pautar as nossas ações com um senso de justiça e caridade bem maior. Nós vamos entendendo que esse amor ao próximo vai além das fronteiras do que eu enxergo. Este amar ao próximo como a nós mesmos se estende a todo o planeta, no sentimento que somos capazes de gerar para o outro. Aí
Quando essa consciência chega, nós não vamos ser criaturas exclusivistas. Não vamos orar unicamente pelos nossos entes queridos. Não vamos orar unicamente pelos nossos amigos. Nós vamos aprender a orar sinceramente pela humanidade. Orar sinceramente pela humanidade. Para que esta oração ela saia deste campo aqui e ela alcance as alturas. E esses fluidos manipulados, eles ganhem força e possam realmente atuar na vida de todas as criaturas. Precisamos aprender e aprender muito, porque neste mesmo capítulo do amar a Deus, de amar ao próximo como a nós mesmos, nós vamos encontrar o convite para respeitarmos todas as leis de Deus e a lei dos homens. Por isso vem, neste capítulo, Jesus dizendo para nós: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque quando nós respeitamos as leis, nós estamos exercitando esse amor, porque não estamos gerando conflitos, não estamos provocando problemas nas nossas vidas nem na vida do outro. E nós não estamos querendo essa responsabilidade. Não estamos obedecendo essas leis. Estamos tendo dificuldade em ficar em casa. Estamos tendo dificuldade em manter aqueles que estão subalternos ao nosso mando em casa, porque vamos obrigando que eles se exponham, sem nos preocuparmos com a sua vida, com a sua saúde. Não estamos querendo ter paciência para esperar essa tempestade passar, porque se quiséssemos poderíamos sim, porque aonde há união de propósitos, há a força e o poder da transformação. E juntos conseguiríamos a força necessária para superarmos sim, preservando muitas vidas, mas a cada um segundo as suas obras, e cada um há de responder pelo que faz hoje, pela forma como procede hoje. E nós precisamos olhar como nós estamos procedendo, porque a lei de causa e efeito ela é única e ela é justa e ela se estabelece para a vida de todas as criaturas. Não há um só ser reencarnado que não tenha que se deparar com esta lei de causa e efeito. Seja para sorrir e dizer, fiz certo, aqui estou respondendo em paz e tranquilo, e esta lei ser uma lei positiva, como também de olhar para trás e dizer, ah, se eu soubesse. A proposta é que trabalhemos para enfrentarmos essa lei de causa e efeito de maneira feliz, por termos cumprido bem as leis estabelecidas pelos homens e por Deus. Que nós não sejamos motivos de escândalo, porque desafiamos a ciência e nos arrojamos num desamor gritante por aí sem máscaras, ou indo às ruas desnecessariamente, promovendo tumulto e dizendo que tudo isso não é sério. A cada tempo, a sua história, a cada tempo, a humanidade unida para o enfrentamento da sua história. E hoje nós estamos aqui, enfrentando a parte que nos cabe nesse latifúndio, como eu costumo dizer. Nossa semeadura foi livre, nossa colheita hoje está sendo obrigatória. Agora, ainda assim, há os que sabem colher e ganham aprendizado, desenvolvimento,
sabedoria. E há aqueles que não sabem colher e vão se prejudicando cada vez mais na colheita, porque vai colhendo com revolta, vai destruindo, vai lhes faltando amor. Então, meus irmãos, quando Jesus diz para nós, ama o teu próximo como a si mesmo, nos faz um convite fabuloso para que nós venhamos a nos proteger, a nos escudarmos através do exercício e da prática desse amor, que nós possamos nos dobrar a esse convite, que saibamos fazer com que a nossa vida ela seja mais leve, que saibamos criar compromissos a cada dia de fazermos as coisas de uma maneira que a nossa consciência não nos pese, que nós vejamos a responsabilidade que Deus colocou em nossas mãos quando nós reencarnamos como espíritas, como conhecedores do Evangelho, como conhecedores do Pentateuco, trazido por Allan Kardec. A nós e a todos os religiosos, a obrigação de ensinar. E ensinar não só através das palavras, mas ensinar pelo exemplo. A nós, o papel de convidarmos a todos a serenarem suas almas, a exercerem a paciência, a se tornarem criaturas tolerantes, a oportunizar a condição para que o outro também possa caminhar junto, para que o outro também possa se reerguer. A nós, o compromisso de desenvolvermos esse evangelho sobre a face da terra, não orando o tempo todo, não pregando o tempo todo de maneira fanática e desordenada, querendo impor a nossa vontade e a nossa verdade. Não. Mas a nós o compromisso de espalharmos esse evangelho do Cristo, ensinando às criaturas o caminho desse amor que deve ser universal e que vem através de práticas simples, que vem através do respeito, do dever bem cumprido, da dignidade bem exercida com os seus semelhantes, no ensinamento do perdão, que perdoar nem sempre é porque tivemos um atrito com alguém, mas esse amor ele se espalha através do perdão que nós damos quando nós relevamos as coisas e quando nós compreendemos as situações que nos chegam, tendo a certeza de que todo aquele que sofre, todo aquele que erra, ele erra porque não conhece o que nós conhecemos. Ele sofre porque ainda não aprendeu o caminho da resignação. E nós deixamos de nos tornarmos algozes das causas alheias, para estarmos removendo cada vez mais a dor do outro. E nós começamos a compreender que todas as pessoas necessitam de compaixão, necessitam de ajuda, necessitam de misericórdia. E é nessa hora que nós vamos compreendendo o quanto nós precisamos trabalhar hoje, aqui, agora, para que o nosso mundo ele seja um mundo melhor. Por isso nós precisamos sim, meus irmãos, olhar para nós mesmos e começarmos a sair das nossas próprias ilusões para amar a Deus, sabendo que a Ele toda a honra, toda a glória, a Ele a coordenação da nossa reencarnação, mas também sabendo que em nossas mãos Ele depositou o livre-arbítrio e a condição de segui-lo
através das suas leis ou não. E nos enviou Jesus para que, com esse irmão amado, nós pudéssemos aprender a lição e nos transformarmos em homens de bem, homens confiáveis pela boa espiritualidade, para que a cada ato nosso nós representemos as leis de Deus aqui na terra, ensinando, conduzindo, amparando, amando, unicamente através do cumprimento dos nossos deveres. Modifica quando nós nos predispomos a fazer o que é certo. Modifica quando nós passamos a meditar mais nos acontecimentos, na nossa própria vida e nos ensinamentos. Sairmos dessa ânsia de falarmos tanto, mas essa necessidade de ouvir um pouco a nossa consciência, aonde nesse momento nós nos abrimos para as intuições. E Deus vai aclarando a nossa percepção, o nosso entendimento. E nós começamos a conversar conosco. E vamos descobrindo que precisamos mudar. O mundo, num estalar de dedos, não irá se transformar. Precisamos alavancar esse amor e esse amor ao nosso semelhante. Para que, quando nós levarmos adiante a palavra do Cristo, nós levemos com consciência e com verdade, tendo a certeza de que só este amor, ele é capaz de cobrir a multidão dos pecados, ou seja, transformar a terra, porque a partir do momento em que eu amo, eu não tenho coragem de prejudicar a senhor ninguém. Quando os homens, e isso nos diz o Evangelho neste capítulo, perceberem, descobrirem essa capacidade que eles possuem de promoverem o bem, de desenvolver esse amor através da tecnologia, através da ciência, através dos decretos, através das leis, através da educação, da saúde, dos ensinos espirituais. Quando ganharmos esse entendimento à humanidade, a lei de Deus, a lei de amor, estará estabelecida sobre a face da terra e não haverão mais guerras. Haverão diálogos para se chegar a um consenso. Ninguém vai querer ser mais do que o outro ou estar à frente do outro. E se houver uma competição, será para ver quem ama mais, quem faz o bem, quem ajuda mais. É esta consciência. Ninguém terá mais em si a vontade de prejudicar. Não haverão disputas em nenhum lugar deste planeta, muito menos dentro de um templo espírita, porque estarão todos irmanados por um só pensamento, a necessidade de transformar a Terra para que ela siga o seu curso e atinja a condição de um planeta de regeneração. Mas assim só será quando nós, de fato, aprendermos a exercer esse pedido do Mestre Jesus. Ama o teu próximo como a si mesmo. Fazes ao teu semelhante aquilo que você gostaria de receber. E aí, nessa hora, nós poderemos sim cantar o refrão sentindo que a nossa alma canta junto e não apenas as palavras saem dos nossos lábios. Aí sim, nós poderemos dizer com força e com vontade:
Só o amor muda o que já se fez, e a força da paz junta a todos outra vez. Venha, já é hora de acender a chama da vida e fazer a terra inteira feliz. Aí cantaremos com alma. Vem, já é hora de fazer a terra inteira feliz. Chega de dor, chega de prantos, chega de sofrimentos, meus irmãos. Nos levantemos, ó espíritas. Nos unamos, ó todos os religiosos do planeta. E amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. Esta é a lição, este é o dever de casa que a cada dia nós precisamos começar a fazer. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, que o manto da Virgem Santíssima nos cubra e, como mãe que é, nos ensine cada vez mais a amar, derrubando todas as fronteiras. Que Deus nos abençoe. Paz em todos os corações.